Muito bem, pessoal, vamos continuar nossa aula, certo? Falamos anteriormente acerca da hipertensão gestacional e agora iremos tratar acerca da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia. Vamos aprender a diferenciar hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Afinal de contas, professora, qual seria a diferença entre a hipertensão gestacional e a pré-eclâmpsia? Ora, dentro do quadro clínico da pré-eclâmpsia, nós temos sim a elevação, certo, da nossa pressão arterial levemente, né, que nós chamamos de pré-eclâmpsia leve, a partir da pressão arterial sendo 140 por 90, avaliando-se em duas ocasiões de 6 em 6 horas, né? Mas, porém, entretanto, todavia, temos também outras sintomatologias associadas, ou seja, não é apenas a elevação da pressão arterial, ok? Então, a pré-eclâmpsia constitui-se em hipertensão, mais proteinúria, que é a eliminação de proteínas na urina, mais edema. Ora, professora, mas a minha mãe, minha tia, ou então observei uma gestante, ela apresentava edema nos membros inferiores. Isso significa que ela teve pré-eclâmpsia ou que ela tem pré-eclâmpsia? Não necessariamente, até porque a gente tem a questão, tem outros fatores que possam levar essa mulher a ter um edema. Ela passa muito tempo em pé, ocorre também a questão da retenção hídrica. Tem N fatores que possam levar à questão da presença de edema na gestante. Porém, é associado a outras sintomatologias, que seria hipertensão, mais eliminação de proteína na urina a partir de 20 semanas gestacionais. Mas, professor, e antes, se essa mulher apresentar todos esses sintomas antes das 20 semanas, geralmente está associada a uma doença renal pré-existente. Então, a gente tem que fazer a avaliação, né, de como é que está o funcionamento renal dessa nossa gestante. Por quê? Se lembrem que problemas renais podem vir associadas à presença também de proteína, além de elevação da pressão arterial, além também da presença de edema. Nós podemos subdividir, certo, a nossa pré-eclâmpsia em leve, com pressão arterial 140 por 90, certo? Avaliando-se em duas ocasiões, de 6 em 6 horas, mais proteinúria, certo? Ou seja, a presença de 300 miligramas de proteína na urina dessa gestante. E podemos subdividi-la também em grave, com pressão arterial sendo maior ou igual a 160 por 110, também sendo avaliadas em duas ocasiões de 6 em 6 horas, mais proteína na urina de 5 gramas nas 24 horas, certo? Então, vocês podem observar que na grave é um salto da presença de proteína. Quando na leve a gente tem uma presença mais ou menos de 300 miligramas, na grave a gente já tem a presença de 5 gramas, o que é uma presença de, é um valor altíssimo de referência de proteína na urina. Também está associada a outras sintomatologias, certo? Além da hipertensão, além da proteinúria e além do edema, que também é a oligúria, ou seja, a redução do coeficiente de urina que esse indivíduo vai eliminar nas 24 horas, sendo eliminado menos que 500 ml nas 24 horas. Também está associada a dor epigástrica, edema de pulmão, cianose, distúrbios visuais e também distúrbios cerebrais. Então, vocês podem observar que não é só a pressão alta, também tem outros processos sintomatológicos presentes no quadro da pré-eclâmpsia. Agora vamos para a eclâmpsia. O que seria a eclâmpsia? Todos esses sintomas já relatados, certo, da pré-eclâmpsia, associados, certo, a coma e convulsão. Então, a mulher tem pré-eclâmpsia, certo, quando ela tem edema, quando ela tem cianose, hipertensão, proteína na urina, oligúria, certo, distúrbios visuais, dor epigástrica. Porém, ela entra no estado de eclâmpsia quando ela tem todos esses sintomas associados a coma e também convulsão. Nós também temos o tipo de eclâmpsia que é sem convulsão, que ela é muito rara e extremamente mais grave, porque dificulta assim o processo de identificação da patologia. Portanto, nós, profissionais da saúde, principalmente os técnicos de enfermagem, tem que ficar bem atentos a como essa mulher se comporta, principalmente no pós-parto, porque tem a eclâmpsia tardia, certo? Que é a eclâmpsia que ocorre no pós-parto, certo? Então, nós temos que observar que é 72 horas após o parto, certo? Muitas vezes não tem convulsão e é raro e muito grave
Então, nós temos que estar sempre observando como essa parturiente, no caso essa puérpera, vai se comportar durante esse processo de trabalho de parto. Também no pós-parto, nós temos que estar avaliando, verificando pressão arterial, a questão da eliminação urinária. Também temos que avaliar a questão da presença de febre, porque pode vir também a outros processos patológicos ligados à infecção. Ou seja, o técnico de enfermagem tem uma atuação extremamente ativa nessa sala de parto, e também tem uma presença de extrema importância na ala, na enfermaria obstétrica. Então, toda a equipe de enfermagem tem uma posição ímpar, podemos dizer assim, no cuidado e na atenção obstétrica. Qual seria o tratamento certo da eclâmpsia? O tratamento é trabalho de parto, ou seja, esse trabalho de parto, se ele não estiver encaminhado, ele precisa ser estimulados, certo? E são estimulados geralmente com as nossas prostaglandinas, ou então, no caso no caso da eclâmpsia, né? O trabalho de parto emergencial ligado ao nosso parto cirúrgico, que é o parto cesariano. Então, Ellen, vai ser imediatamente levada para a cirurgia? Não, primeiramente ela tem que passar por um tratamento, ela passa 4 a 6 horas recebendo sulfato de magnésio, certo? Para controlar essas convulsões, aí ela pode ser sim levada para o centro cirúrgico para a realização do trabalho de parto. No geral, se esse processo de eclâmpsia for bem cedo, certo? Entre as 24 e 34 semanas gestacionais, essa mulher passa ainda pelo menos 48 horas, certo, em tratamento com sulfato de magnésio, mais corticoides, para amadurecer o pulmão fetal. A gente sabe que até 28 semanas de gestação, mais ou menos, o pulmão fetal ele não está completamente formado. Ele vem a se amadurecer nas últimas semanas gestacionais para estar pronto e perfeito para a sua funcionalidade no pós-parto, né? Então, esse pulmão fetal ele precisa estar maduro para que esse feto tenha a possibilidade de sobrevivência. Então, faz a utilização de corticoides, ok? Agora vamos para a próxima. Descolamento prematuro de placenta ou DPP, a famosa DPP. O que seria o descolamento prematuro de placenta? A literatura traz para nós que o descolamento seria a separação total ou parcial da placenta do útero, né, da cavidade uterina antes do nascimento do feto em gestação de 20 ou mais semanas, certo? A causa é uma das causas mais importantes, certo, de sangramento vaginal. Tem como fatores de risco a hipertensão, ou seja, a hipertensão gestacional está muito ligada ao descolamento prematuro de placenta, como eu disse a vocês, porque causa problemas, certo? Lesão em órgãos importantes em anexos fetais, nos vasos sanguíneos da placenta, então pode fazer com que ela se descole, que ela se desprenda dessa cavidade uterina. Traumas também, pancadas, quedas, podem fazer com que essa placenta se descole dessa cavidade uterina. Descolamento de prematuro de placenta prévio, ou seja, essa mulher que já teve uma DPP antes em outra gestação, a idade avançada, certo? Por conta da questão do desenvolvimento desses anexos fetais também. Uso de drogas como a cocaína, certo? Que vem a elevar essa pressão arterial, fazendo com que haja lesão em órgãos importantes e também nos vasos sanguíneos placentários. Ela está ligada à mortalidade materna de 1 a 3%, certo? E 15 a 20% está ligada a sequelas neurológicas. Quais seriam os fatores de risco, né, que eu já citei a vocês, que é hipertensão, traumas, descolamento prévio, idade avançada e uso de drogas que já citei. E a questão dos sinais e sintomas, né? Dor abdominal, geralmente é um sinal e sintoma muito comum do descolamento prematuro de placenta, associado, no geral, a sangramento vaginal, até porque o descolamento prematuro da placenta está muito associado a sangramentos durante o período gestacional, então é uma das causas que a gente mais liga quando uma gestante chega a reclamar para nós que está apresentando sangramento, filete de sangue, que está sendo assustada. Geralmente a gente já suspeita imediatamente um descolamento prematuro de placenta. No trabalho de parto, essa placenta também pode se descolar, certo? Sendo também um descolamento prematuro, porque a placenta ela só pode sair após a saída do concepto ou juntamente com ele, porque até mesmo no período expulsivo do trabalho de parto, como nós já conversamos,
Esse bebê ele precisa dos nutrientes e do oxigênio que essa placenta traz para ele através do cordão umbilical, chegando até sua circulação com nutrientes e oxigênio. Então, precisando ainda desses nutrientes, porque ele só vai respirar na vida extrauterina, ele precisa da placenta bem funcionante, aderida na cavidade uterina. Então, como é que eu identificaria como profissional que essa mulher teve esse desprendimento ainda nesse trabalho de parto? Dor sem contração e elevação da eliminação sanguínea, geralmente estão bem associadas a descolamento prematuro de placenta. Quem já teve filhos ou quem já acompanha um trabalho de parto sabe que dá contração, dá dor, mas cede após alguns segundos. E essa mulher tem um espaço entre uma contração e outra. Só que, durante esse período de relaxamento, que não tem a contração da musculatura uterina, ela continua sentindo dor e muita dor. Então, a gente suspeita no geral, então a gente utiliza a cardiotocografia, faz a ausculta dos batimentos cardiofetais para avaliar a vitalidade desse feto. Quais seriam os riscos, né, de um desprendimento de 50% ou mais dessa placenta? Seria desse feto não estar recebendo adequadamente os nutrientes e o oxigênio, certo? Podendo trazer um sofrimento ou até mesmo um óbito fetal. Então, um desprendimento de mais de 50% dessa placenta, parto emergencial, um parto cesariano, para adiantar rapidamente a expulsão desse concepto da cavidade uterina. Ela também está muito ligada ao hemoâmnio, certo? O que seria hemoâmnio? Seria a entrada ou invasão de sangue nessa cavidade uterina, certo? Nessa cavidade uterina não, nessa bolsa amniótica, perdão. Então, ela se desprende e como se desprendendo, como se a gente puxasse mesmo o cascão de uma ferida, sangra. E havendo um rompimento, mesmo que pequeno, dessa membrana amniótica, pode invadir esse sangue, desse desprendimento dentro dessa cavidade amniótica, e a gente chama mais comumente de bolsa de sangue, né? Que esse líquido amniótico fica repleto de sangue. E durante o seu rompimento, por exemplo, num trabalho de parto, às vezes o indivíduo não sabe que teve desprendimento, foi um desprendimento pequeno, não foi observado em ultrassonografia, e durante esse processo de nascimento, ou a cavidade amniótica estava cheia de sangue, estava mais avermelhada, geralmente está ligado a esse desprendimento que a gente chama de hemoâmnio, né? E também está ligado diretamente ao hematoma retroplacentário. Então, após haver esse desprendimento da cavidade uterina, certo? Logo atrás, certo, dessa ferida aberta, há a eliminação do sangue. Como ele não tem para onde fugir, então forma-se um hematoma de sangue coagulado. Então, passa-se o concepto, sai, ou então nasce essa criança, logo após sai a placenta e logo após sai também o hematoma retroplacentário, que nada mais é do que sangue coagulado. Aqui, uma imagem bem simples, né, do feto na sua cavidade uterina, com todos os seus anexos. No fundo uterino, nós podemos observar com uma placenta bem alta, numa inserção maravilhosa. Podemos observar que houve um pequeno descolamento, certo? E entre esse pequeno descolamento e a placenta, a gente tem o sangue entre o útero e a placenta, que a gente chama de, mais posteriormente, por conta desse sangramento, né, de hematoma retroplacentário. E um dos sintomas mais comuns é o sangramento vaginal. Então, ocorre esse descolamento dessa placenta, dessa cavidade uterina, o sangue entre o útero e a placenta escorre e vai sendo eliminado pela vagina. Ok? Vamos dar prosseguimento. Aqui a questão da placenta prévia, né, que é a questão da inserção das placentas que vimos em anexos fetais na nossa aula anterior, que geralmente está associada à idade mais avançada, cesárea anterior, multiparidade. Então, a gente sabe, né, vamos só dar uma revisada, que a melhor inserção placentária é aquela placenta alta, bem no fundo uterino. A gente já tem nessa segunda imagem, observando bem a imagem dos fetos apresentados no slide, que a gente chama de low-lying placenta, que é a placenta mais baixa, com uma inserção próxima ao colo uterino, que não é ideal também, mas também não traz tantos prejuízos. E a gente tem a placenta prévia, que é essa placenta muito baixa, inserida tamponando esse colo uterino, que é a indicação de parto cesariano. E quais seriam os sintomas? Hemorragias indolores mais presentes no trimestre de gestação, geralmente a partir das 34 semanas gestacionais.
Ruptura de vasa prévia, que nós também falamos na nossa aula anterior sobre os anexos fetais, que são os vasos fetais cruzando ou atravessando em proximidade com o orifício interno do céfalo uterino. Estes vasos possuem de ruptura quando suas membranas de suporte se rompem. Você pode observar a placenta aderida na cavidade uterina, o feto, e esses vasos placentários que vão levar todo o oxigênio e nutriente através do cordão umbilical para a circulação fetal, atravessando esse colo uterino, ou seja, durante a passagem desse feto por esse colo uterino no trabalho de parto, poderia vir a se romper, trazendo diversos prejuízos, né? Agora vamos para o polidrâmino e oligodrâmino, certo? Que eu vou deixar também para um próximo vídeo da nossa próxima aula. Fiquem atentos, ok?